Sei quanto é difícil, irmão, no dia da tribulação, no vale te mostrares forte, mas saiba que Deus é fiel, suas lágrimas chegarão ao céu e Ele vai te dar vitória. Choro, ajoelhado eu clamo o teu nome, e no meu coração tu me respondes. Não temas, crê somente em teu Senhor. Meu filho, é na tua fraqueza que eu me mostro. Se fores fiel até a morte, verás a glória do teu Salvador. Glória a Deus. Glória ao nome maravilhoso e bendito de Jesus. Glória ao nome maravilhoso, ao nome bendito, ao nome precioso de Jesus. Glória ao nome maravilhoso, digno de toda adoração, digno de todo o nosso reconhecimento, digno de toda a nossa entrega. Glória ao nome maravilhoso, bendito, precioso de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor com toda a alegria do nosso coração, enquanto você vai também aí colocando, se desejar, algum pedido de oração. Nós vamos daqui a pouco estarmos orando e vamos falar com aquele que pode resolver, porque aquele que pode estar conosco nesta noite. Vamos adorar Jesus. Vamos adorar o nome de Jesus. Seguem os meus olhos, que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir. Deixe que eu perca a tua essência, e que eu me acostume a não mais te sentir. Preciso de mais, quero muito mais. Eu preciso te ouvir e te ver. Tem que ter mais, mais. Quero muito mais. Restitui o que se perdeu. Os anos seguem os meus olhos, e que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir. Não deixe que eu perca a tua essência, e que eu me acostume a não mais te sentir. Preciso de mais, oh Espírito Santo.
está tão longe estando perto, não te ouvindo, não te vendo. Eu abro mão de ser ali pra ser menino Samuel. Eu te quero, te desejo, te venero. Passam dias, passam meses, eu te espero. Anoitece, amanhece, eu te quero mais. Se você também deseja, preciso. Se você entende que precisa dele, então diga a ele que você quer mais esta noite. Eu quero mais, bem mais. Eu quero muito mais. Preciso te ouvir e te ver. Tem que ter mais. Restitui o que se perdeu. Tem que ter mais. E ele tem para dar, ele tem para compartilhar, ele tem para derramar. Jesus tem mais, muito mais. Basta pedir, basta buscar, basta dizer: eu quero mais, eu quero mais. Tem que ter mais. Ele tem muito mais, ele tem muito mais. 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 Ele tem muito mais para cada vida, para cada coração. É o Deus da glória. Oh, doce presença do Espírito Santo. Revela-te em cada casa, em cada apartamento, em cada lugar. Do velho Filho de Deus esta noite. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem sair. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei. Eu vivo morto sem poder me levantar. Aleluia, aleluia. Não me deixe, não me deixe. Eu me dei o laço. Oh, como a presença dele está liberada sobre o nosso coração. É só aproveitar, mergulhar, se render, se lançar, e ele vai tocar a sua vida esta noite. A minha alma chora, implora, não me deixe, Senhor.
Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso exortar, falar comigo, estou ouvindo. Falar comigo, acordado ou dormindo. A sua vida onde você estiver agora. Há uma presença de Jesus na sua vida. O Espírito do Senhor está se movendo agora aí. Nem por um minuto. Deixa Ele abraçar você esta noite. Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, amigo da igreja. Revela o teu poder aonde está este homem, esta mulher, esta casa, este lar, esta família. Revela a tua glória agora de uma forma maciça e possante. Revela-te, estou contigo. Ora, não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não posso ultrapassar. Estou fraco, não me escondas em tuas asas, bem seguro, me agasalha com teu manto de ternura. Oh, me transportas como um vento sobre o mar. Este ano da abundância, do conhecimento do Senhor, da sua graça, de todo o bem e bênção que tu tens para liberar sobre todos nós. Por favor, torna esse mês, esse ano abundante. Não me deixe. Aleluia. Oh, como é bom sentir, como é bom viver, como é bom desfrutar, como é bom desfrutar da presença de Deus. Gente, é muito bom estarmos juntos. Não é uma live daquelas anunciadas, divulgadas. De vez em quando a gente faz isso, porque apesar de todo o corre-corre diário que já estamos envolvidos neste início de ano, glória a Deus. O Senhor tem nos dado alguns minutos para a gente poder desfrutar da sua presença. Estamos correndo bastante, abençoando e
e orando por vidas, por corações, lançando a boa semente todo dia. E que bom que o Senhor tem feito essa semente ter resultados, uma vez que eu sei, porque a palavra de Deus diz e promete que nenhuma semente plantada ela fica sem respostas, uma vez que quem semeou, como eu já ensinei aqui, espera a resposta da semente, da justiça que repousa sobre a semente, e não da própria terra. Ainda que a terra quase sempre responderá, mas o objetivo maior é saber que ela responderá porque há uma justiça que não falha. Por isso, na parábola do semeador, em Mateus 13, verso 3 a 9, Jesus ensinou que o homem semeou em 4 terrenos. Nos 3 primeiros, ele teve um grande prejuízo. Mas no 4º terreno, e para chegar nesse 4º terreno, 2 coisas foram uma realidade para aquele homem, ou ele precisou aprender. A primeira era lidar com o tempo, porque entre um terreno e outro, e em cada terreno que se pisa, isso é tempo investido e é tempo de espera também. E ele teve que lidar com o tempo, descobrindo que nem todas as respostas que se quer, elas virão tão rápido como se espera e como se deseja. Segundo, ele descobriu que há terrenos e terrenos. Ainda que a semente ali na parábola, ela representa a palavra, e o terreno, como diz a parábola, na própria explicação de Jesus, ele representa nada mais, nada menos do que os corações. Então ele descobre naquele trajeto que ele tinha que aprender a lidar com o tempo. E segundo, ele teve que aprender e entender que há terrenos e terrenos. E que a gente não pode fazer 2 coisas: desistir da semente e desistir do caminho, porque algumas respostas não vieram por parte dos terrenos. Porque no primeiro ele pede para as aves, no segundo o próprio terreno sem profundidade mata a semente, no terceiro tem um espinheiro lá que sufoca a semente. E eu fico pensando se ele olha para tudo isso e diz: eu desisto da semente, porque ele não é homem de uma semente. Segundo o texto, ele é homem de várias sementes, inclusive ele teve para o primeiro terreno, teve para o segundo, teve para o terceiro, teve para o 4º. Então ele não desiste das sementes. E essa é uma palavra que vem para o nosso coração, porque a gente quase sempre, por não ter determinados resultados, nós desistimos das nossas sementes e dos nossos atos de semeadura. E segundo, essa coisa de lidar com terrenos que não respondem fazem com que a gente entenda que todo terreno é um terreno. De modo que a gente às vezes acaba generalizando e não crendo que há respostas a partir de um determinado terreno onde a semente está caindo. Então vem da parte de Jesus um convite precioso para o meu coração e um convite precioso para o seu coração. Não pare de olhar à frente, porque depois de todo e qualquer prejuízo, de toda e qualquer tristeza, depois de todo e qualquer abatimento vivido por causa
da não resposta dos terrenos com os quais se lida, sempre há um terreno à nossa espera para nos dar uma resposta à altura de tudo que nós perdemos. E é por isso que Jesus diz que parte da semente caiu em boa terra. E o resultado foi a 30, a 60 e a 100 por um. Então que Deus conserve seu coração como um coração que não desiste das sementes, ao mesmo tempo que não se deixa parar porque um terreno não respondeu à altura da semente plantada. Porque Deus sempre tem algo lhe esperando depois do prejuízo. Você consegue crer nessa palavra? Eu vou dizer de novo. Deus sempre tem algo lhe esperando depois do prejuízo. Ou depois de lidar com o terreno cuja resposta não veio conforme esperava. Segue em frente, porque o Senhor vai mostrar a você um terreno onde a abundância da graça e do favor será revelado, será manifesto, será derramado. Eu tenho certeza que o Senhor vai derramar uma bênção muito grande para aqueles que persistem, perseveram, caminham, avançam sobre sua casa, sobre seu lar, sobre a sua relação com as pessoas e, inclusive, sobre a vida dos seus familiares. Porque depois de toda a espera, existe um terreno que tem a resposta à altura do que esperamos. Então, creia, Deus tem coisas preparadas para o seu coração, Deus tem coisas preparadas para a sua vida. Se você puder, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Não estou pregando ainda não. Só deixar uma palavra aqui. Marcos, no capítulo 14, Evangelho de Jesus, a glória de Jesus está sobre todos nós. E que Ele faça a sua glória ser sentida, percebida, manifesta sobre todos nós. Senhor Jesus, abençoe você, sua casa, sua família, que Ele nos abençoe uma vez mais. Glória a Jesus. Quero olhar com você aí, Marcos capítulo 14, verso de número 51, verso de número 50, 51 e 52. Diz assim: então todos o abandonaram e fugiram. Abandonaram aqui é a Jesus. Então todos o abandonaram e fugiram. Certo jovem o seguia, envolto somente em um lençol sobre o corpo nu, e o detiveram. Mas ele largou após si o lençol e fugiu nu. Pergunta que me vem ao ler um texto como esse, que é muito simples na sua narrativa e muito simples na atitude que é manifesta por alguém aqui, porque é uma atitude simples. Jesus está sendo preso, alguém está observando aquilo. Muitos daqueles que são dele fogem. Um jovem está ali e decide fugir. E ao fugir, larga
um lençol. E daí para frente não se sabe sobre esse jovem, não se tem nenhum entendimento ou nenhum registro mais sobre a vida dele. Há quem faça aí algumas colocações e outros que digam que tais colocações são meras especulações sobre esse jovem. Mas é bom que se diga que esse momento da prisão de Jesus é um momento que gera no coração de quem está perto de Jesus duas coisas. E eu preciso dizer que nem sempre os discípulos estiveram perto de Jesus. Jesus estava sendo preso. Na verdade, a narrativa de Mateus, no capítulo 4, verso 23, diz que Jesus achou os discípulos, estando Jesus percorrendo toda a região da Galiléia em movimento. Os discípulos, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, se assentaram com ele e ouviram da parte dele o sermão do monte. Jesus, dali para frente, começa a levá-los para experiências, por caminhos, por estradas. E eles vão vendo e vivendo coisas poderosas de Jesus. E durante esse período, isso aí é um período de 3 anos e meio, nós temos registro em si de gente que queria aprender Jesus. Mas diferente dessa narrativa, ninguém o prendeu. Nós temos a Bíblia dando testemunho em Marcos capítulo 2, em Marcos capítulo 3 também, que gente foi. Uma vez foi a própria família de Jesus que queria prendê-lo, porque achavam que ele estava pregando já há muito tempo e estava fora de si, fazendo muitos milagres. Segundo, os religiosos que em Marcos capítulo 3, versos 6 e 7 aparecem se juntando contra Jesus, que eu já falei aqui em outro momento, não vou repetir. Depois daí segue essa saga de Jesus realizando toda a obra que o Pai lhe enviou a fazer, sendo alvo dessas pessoas que aparecem em alguns momentos querendo prendê-lo, mas de fato não conseguiram. Por exemplo, na narrativa do Evangelho de João, no capítulo 8, a Bíblia diz que queriam prender Jesus para matá-lo. E diz a Bíblia que ele saiu, está lá pelos últimos versículos do capítulo 8, ele saiu do meio da multidão. E ele passou por ali, eu acredito, milagrosamente. Alguém diria que foi com um jeitinho de Jesus. Eu diria que foi milagrosamente ele sai diante dos olhos das pessoas que queriam matá-lo. E ninguém toca em um fio de cabelo de Jesus naquele dia. Então ele segue toda essa trajetória lidando com gente que queria aprender, mas não conseguia. Esse é o momento que de fato é narrado por Mateus, Mateus no capítulo 26. Este é o momento que é narrado para a gente em Marcos capítulo 14, e segue-se aí capítulo 15 também, em que Jesus é preso. Esse é o momento que é narrado por Lucas no capítulo 22 e no capítulo 23. É o momento que é narrado por João, no capítulo 19 do Evangelho de João. Este é o momento em que Jesus é preso de fato. E quando Jesus é preso, dois
tipos de sentimentos tomam conta do coração dos que estão mais próximos a ele. Primeiro, um sentimento de medo. Eles são tomados pelo medo. Por isso, a Bíblia diz que a palavra de ordem aqui é fugir. Porque quando o medo bate a porta, a gente pode ser a pessoa mais dedicada, mais esforçada, mais empenhada. Se não for Jesus, a gente se rende e foge. A gente foge, a gente some, a gente desaparece. A gente acaba fugindo. Segundo, é bom que se fale aqui, se diga toda clareza, que toma conta deles um desejo de abandonar Jesus. Porque na prisão de Jesus parece que durante 3 anos e meio Jesus com quem se caminhou, que para a gente, e eu falo para a gente porque a gente também caminha com ele já há um tempo, eu, você, nós, mas para eles, o Jesus que parecia ser forte, está parecendo um Jesus tão fraco. Ainda que Jesus, diz a Bíblia, em Mateus 16, ele já havia anunciado às pessoas que era necessário que ele fosse preso, que era necessário passar por tudo aquilo. E a gente não entende. Mas Deus tem seus caminhos e há propósitos de Deus também em meio às humilhações e vergonhas que nós vivemos na vida. Mas Jesus vive isso, que causa nos discípulos uma sensação de que o melhor a fazer naquela hora é abandonar. Então não é só uma fuga, é deixá-lo para trás. E seguir em frente, sabe-se Deus lá em busca de quê? E quando se deixa Jesus aqui, se deixa com esse sentimento, eu estou abandonando. Eu estou abandonando uma mensagem, porque o que eles estavam fazendo é isso. Eles estavam abandonando a mensagem que receberam, eles estavam abandonando não somente a mensagem, mas as experiências que viveram, eles estavam abandonando toda e qualquer revelação da parte de Jesus para eles. E olha que eles tiveram revelação. Mateus 16, verso 13 a 19, diz que Jesus falou com Pedro. Não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então eles abandonam a Jesus. Nesse abandonar, estão dando as costas a tudo que aparentemente havia sido plantado e aparentemente havia frutificado. Porque Jesus semeou. Mas quem olhava para os discípulos, com todo o zelo do coração deles, eu vou dizer uma coisa, todo mundo achava que eles estavam dando frutos e respostas àquela semente que Jesus plantou de verdade. Você não lembra lá de Lucas, no capítulo 9? Leia depois, versículos 51 em diante. Veja lá quando os discípulos dizem a Jesus, olha Jesus, a gente foi lá na aldeia dos samaritanos e falamos com eles para que o Senhor tivesse lá a oportunidade de descansar. E eles fecharam as portas e disseram que para o Senhor lá não tem lugar não. Não tem lugar para o Senhor. Jesus simplesmente deixa aquilo passar. E eles olham e dizem, vem cá, tu não queres não que a gente peça para que caia fogo na cabeça de todo mundo lá, para que caia fogo do céu. A gente consegue, olhando para várias passagens aí no Novo Testamento, na narrativa do Evangelho de Jesus,
conforme os evangelistas, a gente percebe o coração deles assim como um coração que quer demonstrar zelo. Um coração que diz, olha, nós zelamos tanto por Jesus que não vamos deixar nem as crianças chegarem aqui. E Jesus teve que dizer, deixai vir a mim as criancinhas. Olha, não vamos deixar essa cananeia que vem por aí gritando. Era um zelo que era manifesto diante de Jesus. Mas que não era um zelo que se sustentaria na hora que o Jesus forte para eles começasse a se apresentar como um Jesus que eles veem como fraco. Porque está se deixando prender. Esquecendo eles que quando alguém diz assim, olha, quando ele diz, vocês estão buscando a quem? Nós estamos buscando a Jesus de Nazaré. Pois bem, eu sou, Lucas diz que tem gente que caiu ali, eles caíram no chão. Dado o poder, a autoridade de Jesus Cristo. Só que a gente percebe que essas coisas parece que vão se tornando apequenadas diante daquilo que de fato deveria ser valorizado e colocado em alto valor diante dos nossos olhos. Olha, Jesus curou no caminho, Jesus me deu experiências no caminho. Jesus, a gente tem isso entre nós. A gente vai abandonando, a gente vai fugindo, a gente vai deixando para trás as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos encontros com Jesus, as coisas que a gente viveu com Ele, tem vivido e que fazem uma diferença muito grande na nossa existência. E a gente vai perdendo muita coisa a partir disso. Do deixado para trás. Por incrível que pareça, a gente olha para um texto como esse e se pergunta por que esse texto está aqui. Existem algumas razões, eu penso que 2 delas dá para destacar de forma bem simples e prática. Primeiro, para dizer que os que estão diante de Jesus, quanto às suas características, personalidades e as suas ações diante dos desafios, eles são diferentes. A ideia é que eles recebem nomes de discípulos de Jesus. Mas cada um responde a esse discipulado de uma forma. Tanto é que tem uns que caminham de uma forma, outros caminham de outra. E o que importa é que esteja nele. Então você tem gente aqui que está caminhando totalmente vestido. Tem gente que está caminhando com Jesus aqui, apenas como esse rapaz, enrolado em um lençol. Mas tem outros lá vestidos. Se você olhasse, diria, bom, tem diferença entre eles. Tem diferença. A única diferença que não vai ser percebida aqui é diante do abandono quanto à pessoa de Jesus. Mas tirando isso, a gente olha e diz, tem diferença. E dá para perceber que tem diferença. Era só olhar para eles estando ali e a gente veria um menino enrolado num lençol, coberto, com suas partes. Claro que eu penso, não estava de todo assim, mas com suas partes ali, um tanto expostas,
ou passando a estarem expostas simplesmente pelo fato de que ele vai largar o lençol. Mas ele está envolvido no lençol. Você olha para outros e diz, olha, tão diferente, todo mundo buscando a Jesus, todo mundo buscando se relacionar com Jesus, todo mundo buscando se aproximar de Jesus, mas na medida que buscam se aproximar, o que a gente percebe neles é diferente. É diferente. E como é diferente? É um com lençol, um com temperamento forte, outro de outro jeito. Não é só pelo fato de serem seres humanos. É porque o ser discípulo implica em responder ao discipulador e ao discipulado de forma diferente. Uns vão querer ser mais intensos e radicais, outros vão dar uma olhada e dizer, precisa ser um pouquinho mais flexível. Claro, porque em algumas questões você tem que olhar realmente e se perguntar como Jesus lidaria com isso. Mas eu espero que já esteja ficando claro para você que esta palavra é para mim, essa palavra é para todos nós. Porque a gente vai ser tentado a fugir e tentado a abandonar. E a gente só não vai abandonar se a gente considerar que diante de Jesus, gente, todos nós temos as nossas diferenças, mas na presença dele cabe a gente. Uma segunda coisa que a gente pode destacar aqui, nesses versos de número 50, 51, 52, é que diante desse processo de fuga, que quase sempre o ser humano vive, preste bem atenção nessa parte que ela é muito importante. Tem gente que tende a se agarrar com coisas e tem gente que tende a abandonar as coisas. A pergunta é, quem está certo nisso? Porque, olhando para o texto, a Bíblia diz que todo mundo foge e todo mundo abandona. Nem sempre uma fuga significa abandonar. Às vezes é uma temporada que se busca para buscar estratégias, para lidar com algumas questões que são difíceis de verdade. Mas nesse caso aqui, eles fogem e abandonam. E aí, como eu disse, o que é que se manifesta? As diferenças entre eles. Eu sou o menino do lençol, o outro é aquele que se veste com a roupinha mais alinhada. E diante de Jesus, todo mundo olha, esse aqui, do lençol aí, isso não é muito crente, não. E o outro, esse aqui é crente. Ou esse aqui é extremamente crente, esse outro aí é extremamente liberal. Então vai havendo esse choque, porque há diferenças entre eles. Dentro de Marcos capítulo 14, a gente percebeu aqui, há diferenças entre eles. Só que aí não há só diferenças, são manifestas e percebidas. Entra o segundo ponto disso aqui, que é a pergunta que eu faço, e essa para mim é a principal de tudo, de simples que eu estou falando aqui. E o que é, pastor? Quem está errado nessa? Porque a Bíblia diz que todos abandonam e todos deixam Jesus. Só que no meio dessa coisa de vou fugir, vou abandonar, tem gente que se agarra com a vestimenta e diz eu não solto. Mas aí de repente vem um que está com esse lençol envolto e esse cara faz uma coisa que impressiona.
que esse cara foge? A Bíblia diz que ele larga o lençol e corre nu. E aí, quando eu parei nesse texto de Marcos, capítulo 14, eu lembro que eu fiz perguntas a alguns colegas e cada um foi, em muitos momentos, né, me dando a sua visão da atitude do menino e tal. E aí eu fui guardando aquilo. Chega um momento que o Espírito Santo traz o texto que você, às vezes, passa tempos e tempos sem mexer naquilo. E aí o Espírito Santo traz à mente, traz ao coração e começa a esclarecer. Que na fuga e no deixar Jesus para trás, todos nós estamos errados quando fazemos isso. Por quê? Porque isso é uma manifestação de que a gente foi ingrato agora. Também é uma manifestação de que a gente humanamente foi movido pelo medo. Só que o ponto é que diante desse quadro onde eu, você, nós, como Paulo diz em Romanos, somos pecadores, Jesus, eu penso, ele está observando tudo que aconteceu e está acontecendo e também está vendo isso aqui. Porque se está na palavra que esse menino largou o lençol e fugiu nu, é porque isso aqui tinha que estar. Para dizer para a gente duas verdades. A primeira, entre outras coisas que eu falei, mas essas duas verdades é o ponto principal dessa reflexão essa noite. É uma reflexão. A primeira aqui, que fala muito ao meu coração e deve falar ao seu coração, é que independente se a gente é quem larga o lençol ou não, quem se agarra com, vou colocar de outra forma, independente de se eu ou você nós somos, quem agarra o pano ou não, se a gente é quem deixa ou quem agarra o pano, a gente nunca diante de Jesus será julgado por ele, por essa atitude nossa. Muito pelo contrário. Jesus nos amou sabendo que a gente era capaz de agir assim, uns agarrando o pano na hora da fuga, outros deixando os panos para trás. O que eu estou dizendo essa noite é para que você durma em paz, porque Jesus já sabia como você era e sabe como você é. E ele em si, por mais que ele queira uma postura da gente de compromisso, quando ele diz para a gente, olha, os homens estão dizendo de sair de mim, e vocês, o que é que dizem ao meu respeito? A gente sempre precisará, em todo o tempo do nosso caminho, em todo o tempo da nossa caminhada, em todo o tempo da nossa vida, dar um posicionamento a Jesus de como nós o vemos. Mas isso não significa que ele olha para mim, olha para você e diz, não, esse aí é um superman espiritual. Não, esse aí nunca vai errar, nunca vai falhar, esse aí nunca vai se perder, essa aí nunca vai se perder, não. Esse não é o objetivo seu, não é o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida, eu tenho certeza, é glorificar e agradar a Jesus, e é para isso que nós somos chamados, para agradá-lo, para fazermos o que ele quer, para andarmos com ele. Mas se em algum momento manifestou-se para você diante dos seus olhos o que você julga ser o Jesus fraco, que é esse Jesus que se deixa prender,
Porque essa é a visão que os discípulos provavelmente tinham. Olha aí como o nosso Jesus está tão fraco. Se em algum momento da sua vida se manifestou isso, ou esse foi ou é o seu olhar, e isso te levou em algum momento a agarrar-se com alguma coisa ou deixar alguma coisa, assim como deixar a própria presença de Jesus para trás, fique com o coração em paz. O Cristo que vai à cruz, ou colocando melhor, o Cristo que foi à cruz do Calvário, é o mesmo que ressuscitou. E o Cristo que ressuscitou é aquele que foi até esses discípulos e tratou com eles, e falou com eles, e os consolou, e os confortou. Ele ainda continua aparecendo porque ele está vivo. Ele continua aparecendo porque ele está vivo. Ele aparece do início ao fim da jornada da sua vida. A única coisa que você tem que fazer é caminhar, é prosseguir, é persistir, é avançar, é andar, é estar com Jesus. E quando não conseguir estar tão perto, esteja pelo coração. Quando perceber que você cantou e não sentiu, quando você perceber que você ergueu as mãos e não foi tocado daquela forma gloriosa que um dia você já foi na vida, fique em paz. Jesus está atento ao seu coração, Jesus está vendo a sua vida, Jesus está contemplando você, independente de se você agarrou os panos ou deixou o lençol cair. Esse é um primeiro ponto. Segundo, essa coisa de todo mundo fugir. E esse menino de repente largar um lençol e sair correndo nu. Fala ao meu coração e ao seu coração sobre uma grande verdade. Que verdade é esta, pastor? A verdade é que a gente sabe até que ponto precisa se expor diante de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque para alguns o lençol fala de várias coisas. E pode falar de comprometimento, enfim. Mas eu quero pensar nesse lençol que está enrolado nesse menino e que Jesus deixa lá. Ele não parou e disse: menino, que é isso? Viesse para o culto com esse lençol aí, rapaz. E a gente é que faz isso. Humanamente falando, julgamos as pessoas, né, pela aparência, por uma série de coisas. Como ser humano que somos. Mas a gente percebe em Jesus, não, o menino foi lá com o lençol dele e Jesus viu. Nada disse, nada falou, só pregou, ensinou para todo mundo que está ali e deixa o menino lá. Por que esse lençol fica? Porque esse lençol é um sinal de duas coisas. Primeiro, de uma honra. Segundo, de que o menino é alvo de provisão, o menino não está descoberto. Ele está sendo provido. Talvez por isso Jesus olhe e diz: não vou mexer não. Porque se esse jovem ele tem um lençol, é porque alguém foi um canal de bênção e Deus decidiu honrar a fé dele. Se ele está aí, é porque ele foi provido. E a atitude dele ao se expor é a atitude de quem diz diante de Jesus algo que eu quero encerrar com isso aqui. Eu não só sei que eu preciso me expor diante da minha atitude em fugir,
Porque há quem fuja agarrando os panos, Jesus. Eu não, esse menino ele faz isso. Eu jogo logo tudo para fora. E digo, eu sou isso aqui, viu? Eu sou um cara nu no caminho. Isso é interessante. Esse tipo de atitude, eu penso que, quem sabe, influencia Pedro. Quando Jesus aparece, né, em João capítulo 21, verso de número 4 em diante, e eles haviam tentado pescar a noite toda, os discípulos não conseguiram, aí Jesus aparece lá, manda lançar a rede, os peixes vêm, enfim. Você conhece a história. Você lembra que João avisou a Pedro, disse, Pedro, sabe quem é que está ali, não é? Quem, João? É o Senhor. Aí diz a Bíblia que Pedro despiu-se da sua veste e se jogou nas águas. Esse tipo de atitude de Pedro me chama a atenção, porque é a atitude que esse menino toma ao largar o lençol. Quando ele está largando esse lençol, ele está fazendo uma declaração. Eu fui honrado e provido enquanto eu estive junto do Senhor. Mas não vou sair daqui carregando a tua honra e a tua provisão se eu não estou na tua presença até onde tu vais. E eu não tenho força para isso. Não tenho coragem de encarar, Senhor Jesus, Romanos. Não tenho coragem de encarar esse caminho de tribunal. Não tenho coragem de te ver sangrando profundamente. Não tenho coragem de olhar para a cruz. Não tenho coragem de várias coisas. Quando isso é exposto, muita coisa muda em nós, porque a gente revela diante de Jesus que a gente está sendo sincero com Ele. Olha, enquanto eu estive contigo, eu estava enrolado nesse lençol. Saindo daí, eu não vou colocar nenhuma máscara. Eu vou caminhar sendo este que o Senhor conheceu antes de honrar e de prover. Isso é tão importante porque Jesus sabe até onde nós precisamos. Jesus e a gente sabe até onde a gente precisa se expor diante dele. Estou falando diante de Jesus. O menino fez publicamente, talvez na emoção de um jovem, enfim. Mas eu estou falando diante de Jesus. Essa coisa de quem está tirando de sobre si o lençol. E dizendo, olha aqui, eu sou isso aqui. Um homem limitado, um homem debilitado, um homem fraco. É essa coisa que, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo de número 5, Naamã não quis fazer. Ele não quis. Quando foi até Eliseu, pensava que Eliseu, ele colocaria as mãos sobre a cabeça de Naamã, abençoaria. Ou Naamã ouviria ele dizer, olha, ser curado, e ele seria curado, mas não. Eliseu disse, vai lá e te lava. Essa coisa de ir se lavar não é entrar com roupa e tudo, porque a Bíblia diz que ele se viu curado. Para se ver curado, ele teve que se despir ali. Só que tirar essa roupa diante de Deus é muito difícil. Jogar o lençol, porque aquela roupa diz que ele é um general, aquela roupa ou aquele pano diz que ele é alguma coisa. Só que Jesus está nos chamando para diante dele colocarmos uma exposição sincera. Fazemos uma exposição sincera. Olha, Jesus, eu estou aqui mostrando ao Senhor que eu estou jogando esse lençol aos teus pés por causa disso, e coloca diante dele. Jesus está esperando muitas vezes a gente chegar e dizer para ele, olha, eu entrego a honra nos teus pés, eu entrego a provisão nos teus pés, e eu te digo, eu não tenho condições de me sustentar cheio de fé agora. Mas eu quero, Jesus, continuar crendo. Eu quero, Jesus, continuar caminhando. Não tenho condições agora.
porque o Senhor está sendo preso, e o que do Senhor eu estou percebendo aqui como face tua é um Jesus que está se deixando prender. A gente esperava um Jesus que fizesse um rebuliço, um Jesus que sacudisse, que mexesse, que tomasse, apropriasse, conquistasse, chegasse como filho de Davi. A gente esperava esse Jesus, mas aí vem um Jesus que se entrega desse jeito tão fácil. E ainda quando Pedro vai agir e corta a orelha do outro lá, ele diz: não é assim não, Pedro. E vai lá e restaura a orelha. Não, Jesus. Jesus está falando com gente que está aí. Jesus está falando com gente que está me ouvindo agora e outros que ouvirão depois de gravado essa live. Ele está falando com gente que me ouve e está dizendo a cada um: você é dos que agarram o pano e vão embora? Ou é aquele que tem coragem de se expor e dizer para ele: estou com medo? E a prova é que eu estou jogando isso aqui, ó, aos teus pés. Essa honra, essa provisão, esse milagre que me faz ter um lençol, eu estou jogando tudo isso aos teus pés. Eu estou colocando tudo isto diante de ti, Jesus. Não tenho condições de sustentar a minha palavra diante do Senhor, de ter coragem, de ter fé, de ser ousado. Sim, Jesus, não tem. Que Jesus cubra a sua vida. Que Jesus guarde a sua vida. Que Jesus ampare a sua vida. Que Jesus proteja a sua vida. Que Jesus cerque a sua vida. Que Jesus possa hoje receber toda a exposição sincera, tudo que do seu coração está sendo colocado diante dele, que ele te faça forte, que ele te faça ainda um homem e uma mulher marcado para viver a obra que ele tem para você no caminho, independente do seu momento, independente desses dias, independente do que você viveu. Até o final do ano passado, fica com o teu coração sincero diante de Jesus e diga para ele: larguei o lençol, mas no meu coração eu ainda te amo. Estou correndo, mas no meu coração ainda te amo. Estou fraco, mas no meu coração ainda te amo. Estou tendo uma visão distorcida de quem tu és. Estou te vendo fraco por causa da prisão. Mas eu ainda te amo. Eu ainda tenho um negócio no meu coração da tua parte. Eu ainda guardo as experiências. Eu ainda guardo as lembranças. Eu ainda guardo o toque. Eu ainda guardo aquela glória do Senhor que veio sobre mim. Jesus! Eu ainda te amo. Ou mais limitado e limitado que você seja, ou mais limitado que eu seja, será que ele não sabia que um dia você não ia sustentar aquela coragem toda, aquela força toda, aquele ânimo todo, aquela autoridade toda, aquele poder todo? Será que ele não sabia que tudo aquilo que você viveu tinha a ver com momentos? E que ele precisaria levar você a esse extremo de largar o lençol, de correr diante dele como você sempre foi diante dele, o homem cujo coração está nu diante de Jesus. E ele sempre soube, ele sempre viu, porque o lençol, ele ajuda muito nas noites da vida. Mas quase sempre não vai enrolar o dia todo, porque você tem que deixá-lo. Às vezes você volta para ele, todo dia você volta para ele, mas tem que deixá-lo. E é nesse deixar que Jesus diz: é esse que eu conheço. Esse é o Jefferson que eu conheço. Essa é a Fernanda que eu conheço, esse é o Souza que eu conheço, esse é, sabe, o Flávio que eu conheço, esse é o Antônio que eu conheço, este é o Pedro que eu conheço.
que chega diante dele e rasga o coração, que chega diante dele e diz, está tudo aqui, ó. Eu estou me sentindo uma pessoa debilitada diante desse momento, porque para mim o Senhor jamais ia sair de junto de mim, principalmente assim, preso, humilhado. Que é isso, Jesus? Eu falei que o Senhor ressuscita mortos, que o Senhor faz milagres, realiza coisas grandes, e olha como eu estou. Jesus olhando para mim, você dizendo, seu coração está rasgado diante de mim. Você está expondo aí a sua sinceridade, a sua verdade. Então seja bem-vindo e bem-vinda ao grupo daqueles que Jesus ama. Porque Ele não vai desistir nem desistiu de você. Por causa da sua sinceridade, da sua verdade, da sua honestidade. Ele poderia dizer, ó, vai caminhar sozinho. Por causa da maldade ou de qualquer outra coisa. Mas pela sinceridade. Alguém diria, olha, pastor, mas o lençol fala de comprometimento, isso prova que o menino só está comprometido quando as coisas estão indo bem no que diz respeito à obra de Jesus. Também é uma grande verdade isso, é uma verdade tremenda. Mas eu quero hoje pensar justamente de forma diferente. O que você está deixando que te expõe? Eu vou colocar de outra forma, o que é que você está deixando diante de Jesus que está te expondo? Tudo isso que você está deixando está falando alguma coisa diante dele. E ele vai promover grandes e poderosas mudanças na história da sua vida. Ainda que a gente olha e a gente não sabe onde foi parar o menino. Porque, como eu disse, há especulações. E eu não quero falar sobre elas. Mas eu tenho certeza que esse menino poderia sair dali dizendo, eu sou uma testemunha de que Jesus foi preso. Talvez por isso ele deu uma carreira e disse, olha, não dá para sustentar essa coragem que me fez vir aqui enrolado no lençol. Estou deixando a coragem de lado. Estou mostrando quem eu sou e o que sou. Mas eu confio na graça de Jesus. Porque essa graça é a graça que na nossa partida segura o nosso lençol. Como quem diz, está vendo isso aqui? Ele deixou para trás. Mas uma hora ele volta para buscar. O bom de tudo é que apesar desse menino deixar esse lençol aqui, eu penso que Jesus entendeu muito bem o que ele estava dizendo e não desistiu dele. Olha que lindo. Jesus vai à cruz do Calvário, morre, é sepultado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ao ressuscitar, a Bíblia diz que a pedra foi removida. Tinha gente que estava no caminho indo para aquele sepulcro. Quando chega ali, toma um susto. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi tirado da cruz e levado para a sepultura, ele foi enrolado. Só vai pegar quem está ligado em lençol. Só que na ressurreição dele, aquilo que o menino fez, oh Jesus também vai fazer. Ele vai deixar o lençol para trás. Claro que diferente do menino, no que diz respeito à atitude, mas para dizer claramente, para mim e para você, que deixamos os nossos lençóis para trás.
que a questão do lençol diante de Jesus está resolvida. Porque quando ele sai da sepultura, ele não sai carregando, o lençol fica lá, os panos ficam lá, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Ele estava gritando: se acharem um menino por aí, se acharem outros aí que deixam os lençóis para trás, façam um favor. E qual é o favor, Jesus, que o Senhor quer que a gente faça? É simples, gente. Eu quero que vocês avisem a todo mundo que deixou na minha prisão um lençol para trás. Avisem a todo mundo que eu já resolvi o problema deles. Porque na minha ressurreição, a vitória deles está garantida. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 20, leia depois do verso 1 em diante, quando as mulheres avisaram aos discípulos que viram Jesus, que o sepulcro estava vazio, a Bíblia diz que Pedro e João correm para lá. Quando chegaram lá, João fica na porta dando uma olhada, Pedro entra e diz: olha, os lençóis estão aqui. Por que que ele deixa os panos? É claro que alguém diz que era um costume, né, entre os judeus. Sempre que alguém saía e deixava os panos ali, ou vamos colocar numa linguagem mais contextualizada, alguém deixava ali o que era usado numa mesa para poder limpar a boca e tudo, ele estava dizendo: olha, saí por alguns instantes, eu voltarei. Mas eu penso que posso hoje me apropriar dessa palavra, porque ao deixar os lençóis, Jesus está gritando para quem deixou o lençol para trás: eu me identifico com o teu medo, eu me identifico com as tuas crises, eu me identifico com as tuas fugas. E eu quero dizer a você que já está tudo resolvido. Fique em paz, fique tranquilo e tranquila, porque está tudo debaixo da proteção e do cuidado de Jesus. Sua exposição sincera está diante de Jesus resolvido. Seu lençol deixado para trás, como provisão deixada, honra deixada para trás, está tudo resolvido. Jesus vai te dar a oportunidade de encontrar-se com os panos da graça, com os panos da ressurreição, da morte e da ressurreição, pela fé. E se você já encontrou, então siga de cabeça erguida, sem medo de ser para Jesus o que Ele quer que você seja. Eu fico pensando que quando aquele menino deixou o lençol, ele nem imaginava o que estava fazendo. Mas Jesus sabia. É necessário esse lençol cair no chão, para eu dizer o que eu vou fazer com o lençol que vão me enrolar e me colocarem dentro da sepultura. Eu vou deixar os panos para trás, para dizer a quem abandonou que ainda tem jeito para ele. Jesus está te alcançando essa noite. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que ao mesmo tempo que é tão simples, é tão tocante, porque ela fala profundamente ao nosso coração sobre a verdade
que o Senhor quer que nós apresentemos diante desses dias de prisão, de medo, de impactos sofridos pela visão distorcida que nós temos de Jesus, porque ao vê-lo preso nós pensamos que Jesus é tão fraquinho. Mas esse que vimos preso é o mesmo que morreu, mas também ressuscitou e deixou os panos para nos dizer: avança, porque eu não desisti de ti. E nós vamos avançar com a nossa fé, com o nosso coração sincero. É por isso que eu nunca, Senhor, quero ter as minhas mãos fechadas para o teu reino, para a tua obra. Eu quero, Senhor, que as minhas mãos estejam sempre estendidas, porque tudo o que eu deixo diante dos teus olhos, o Senhor traz em forma de ressurreição, vida e milagre para a minha história. Muito obrigado por tudo e todas as coisas. Continua guardando a gente, continua amparando a gente, continua protegendo a gente, continua suprindo a cada um de nós, continua trabalhando na vida de cada um de nós, continua enchendo de graça a cada um de nós, continua levantando a cada um de nós, continua sustentando a cada um de nós, porque tu sabes o quanto, Senhor, às vezes nos custa tirar um lençol e colocá-lo diante de ti. Enrolar-se é mais fácil do que desenrolar-se e deixar. Mas o Senhor conhece cada um de nós. Sustenta-nos com a tua mão forte e faz uma grandiosa obra na nossa vida. Fica conosco, Senhor. Eu te peço que esta palavra seja vida sobre cada coração. Eu te peço que esta palavra seja esperança para cada coração. Eu te peço que esta palavra seja, Pai, alimento para cada alma que precisa entender que o Senhor ama a sinceridade da exposição do coração que diz: eu estou deixando por isso aqui. Que bom que o Senhor deixou os panos para trás na sua ressurreição, para dizer para a gente: eu me identifico com o que você deixou para trás e com o seu coração. Obrigado, Jesus. Continua conosco, nos ajudando em tudo e em todas as coisas e guiando os nossos passos debaixo da tua glória e da tua graça. É assim que eu te peço, te louvo pelo teu carinho, teu acolhimento, porque vão se passar anos e estes que são sinceros vão permanecer de pé até o dia do arrebatamento ou até o dia que o Senhor os chamar. Continua conosco, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe seu coração, sua vida, sua casa. Uma ótima noite, carregada de paz e vitória. Amanhã, 18 horas, estamos juntos, ao vivo, compartilhando aqui uma boa semente da palavra de Deus ao seu coração, debaixo da direção do Espírito Santo. A glória e o louvor é sempre de Jesus, e nós estaremos aqui adorando o nome do Senhor. Se você quiser estar aí acompanhando conosco, esteja e seja edificado. Não deixe de visitar o canal Jefferson Santos Ministros, não deixe de estar seguindo aí a nova página nossa no Instagram, Jefferson Santos Ministros, e também esteja visitando o nosso site aí, onde está a nossa web rádio, a nossa web TV. Vai lá, ouça mensagens que estão edificando vidas. 24 horas por dia tem mensagem lá na web rádio, na web TV, abençoando corações e vidas, tá bom? E orem pelo Seminário Bíblico Ezel, trabalho missionário, são muitas as atividades. Nós estamos envolvidos, não é, de ano a ano,
de mês a mês, de semana a semana, dia após dia, doando o nosso coração naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então se envolva com isso, ame tudo isto e Jesus vai te recompensar em todo o tempo. Deus abençoe você, uma ótima noite. Amanhã, 18 horas, estamos juntos aqui à noite para a glória de Jesus, tá bom? Amanhã não teremos a nossa manhã com a palavra e ainda durante alguns dias nós vamos ficar aí com um número reduzido aí das nossas lives, mas dentro de alguns dias estaremos em total atividade como temos sempre feito, porque todo dia estamos orando com os irmãos. Um abraço aí a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco. Eu desejo em Cristo Jesus que você seja mais do que edificado e abençoado. Nós fizemos aí a leitura em Marcos 14, versos 50 a 52, traçando um paralelo com a ressurreição de Jesus. Então, fica tranquilo, Jesus está vendo que você deixou os panos para trás. Fique tranquilo, Ele também deixou lá no sepulcro para dizer a você que Ele se identifica. Ele se identifica com o teu medo, com as tuas crises, com as tuas dores, mas Ele é a tua resposta nesse dia. Que Ele te abençoe e te dê uma noite, uma madrugada de paz, um domingo abençoado de paz, uma semana que está por vir, marcada por paz e vitória, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Receba hoje saúde, cura, receba vida, esperança para a sua casa, para a sua família, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.